Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem da criação feita por Deus, principalmente a humanidade, e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, como nós conhecemos, e com o uso da verdadeira ciência hoje, e a real história da humanidade ensinada nas escolas e universidades do mundo inteiro, juntos formam uma coluna e uma firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo, nós paramos quando Deus viu que Adão estava sozinho com relação a outro ser humano, ou seja, a mulher. Porém, todos os animais têm o masculino e o feminino e podem se reproduzir. E Adão ainda não tinha outro ser humano que fosse o feminino dele, ou seja, ele estava sozinho. Por isso, o Senhor Deus decide fazer uma disjuntora ou companheira, uma mulher para Adão. O corpo humano, a grande máquina perfeita, magistral e estupenda, que coloca de joelhos não só os cientistas, mas também todos aqueles que a estudam e a analisam, e cala a boca daqueles que acham que o ser humano, por exemplo, veio derivado do macaco, que o macaco veio de uma ameba, de uma explosão cósmica. Mas essa máquina magistral prova que foi algo inteligente que a fez, que a produziu. Ela não pode ter vindo do nada. É mentira. O nome corpo é derivado do latim corpus, e por referir-se a várias denominações, como por exemplo corpo celeste, corpo docente, corpo de indivíduos juntos, corpo do exército, composto entre 20.000 ou 50.000 soldados, corpo animal, por exemplo, entre outros. Mas o que vamos verificar é o corpo humano, que segundo a medicina é uma sofisticada máquina de engrenagem composta pela cabeça, pelo tronco, pelas extremidades superiores, os braços, e pelas extremidades inferiores, as pernas. No que diz respeito aos seus principais elementos químicos, pode-se destacar o hidrogênio, 63%, e o oxigênio, 25%. É possível fazer a distinção entre diferentes níveis hierarquizados do corpo humano. Deste modo, temos as moléculas que compõem as células. Essas formam tecidos que dão origem aos órgãos, e os órgãos estão organizados na forma de tecidos que dá origem, na forma de sistemas, como por exemplo, o sistema nervoso central. Existem muitas ciências que se interessam pelo estudo do corpo humano. A fisiologia estuda as funções do corpo. A anatomia estuda as estruturas macroscópicas. E a antropometria estuda as medidas e proporções do corpo humano. Dessa forma, podemos explicar simplesmente que o corpo humano é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, o músculo, os nervos, os órgãos, os ossos, etc. Cada parte do corpo humano é formado por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas para o completo funcionamento normal e perfeito dessa máquina humana. E um dos maiores exemplos disso é o bombeamento do sangue por todas as artérias do corpo, desde a cabeça até os dedos do pé, feitos pelo coração. Tudo isso ordenado pelo cérebro. Para nós, nesse estudo, o corpo humano geral é uma sofisticada máquina de engrenagem composta pelo corpo, alma e espírito. E já que os médicos estudiosos do corpo humano não acreditam na alma e no espírito, só acreditam na matéria, aquilo que podem ver e tocar, mesmo que eles não expliquem por que essa máquina funciona, não sabem explicar, mas só acreditam nela mesmo, eles só acreditam naquilo que pode tocar, que é os membros do corpo e o sangue. Então eles se perguntam, como pode isso? Como pode o sangue, esse líquido vermelho colocado dentro das veias humanas da vida, dar vida aos órgãos vitais como o coração, para bombear o sangue para todos
os órgãos do corpo, do cabelo da cabeça até as pontas do dedo dos pés. De onde vem essa vida? Que líquido é esse? Por que tem oxigênio no sangue que dá vida? Porque os estudiosos do corpo humano não conseguem explicar isso, irmãos. É simples. Porque tentam achar explicação no material. Está além do homem conseguir explicar isso. Não há como explicar. Porque a mente do homem é finita, ela para aí. No líquido do sangue do corpo de Adão. Nunca vão enxergar que o sangue, para ser algo que dá vida, precisou ser preenchido de oxigênio acionado por algo espiritual. Nunca vão acreditar nisso. Porque só acreditam no material, já o sangue pronto com oxigênio. Como aquilo apareceu, não tem como explicar. Mas nós temos. Enquanto o sangue estava no corpo de Adão, já formado, do pó da terra, como Deus disse, antes de Deus soprar o seu espírito dentro dele, ele estava ali parado e sem vida. Mas quando Deus soprou o espírito para dentro de Adão, ativou de forma magistral e espantosa o sangue líquido vermelho. E o sangue, de forma excepcional, ou já com oxigênio, começou a ativar os órgãos e o coração passou a bombear esse sangue líquido pelas veias do coração, indo para os braços, pernas, cabeça e cérebro. As engrenagens da máquina novinha e fantástica que Deus criou começou a trabalhar de uma maneira nunca vista na história. Tudo perfeito, corpo perfeito. Adão então abre os olhos e o homem agora é alma vivente. Criou a alma também. Com sopro nas narinas de Adão, o espírito entrou dentro do corpo, bateu com a matéria e formou a alma. Talvez a grande interrogação com relação a Deus e o homem seja realmente o fato de que, como algo que é espiritual, que é o próprio Deus, né? Ele é um ser espiritual, que não tem forma nem imagem, porque é espírito, pode fazer criar e dar vida a algo material, com forma, imagem e que pode ser visto e tocado, que é o corpo ali de Adão. De onde Deus tirou essa imagem? Que é a imagem que o homem tem agora, já que não existia nada nesse tipo antes. Sem dúvida, não podemos afirmar que Deus tem a mesma imagem do homem, materialmente e fisicamente falando. É claro que a imagem e semelhança de Deus ali, quando ele fala de poder de decisão, livre-arbítrio, inteligência, raciocínio e personalidade. Esta é a imagem de Deus no homem. Tudo isso é realmente a imagem de Deus. Mas podemos constatar com grande segurança que essa imagem física que o homem tem foi criada exclusivamente por Deus. E por conseguinte, seu Filho amado Jesus Cristo veio nessa forma física de imagem que é a que o homem tem, para mostrar a todos o Deus único, invisível e real. O apóstolo João escreveu que Jesus Cristo disse quando Filipe pediu para ele mostrar o Pai, mostrar Deus. Jesus então responde para Filipe e diz: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como tu pode me pedir para mostrar o Pai? Livro de João, capítulo 14, versículo 9. Já o apóstolo Paulo, em Colossenses, diz assim: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que a gente não pode ver. O primogênito de toda a criação. O primeiro de toda a criação aqui não quer dizer que Jesus Cristo foi criado, não, irmão. Como pensam alguns, aqui está se referindo à nova criação de corpos totalmente espirituais. O primeiro corpo espiritual foi o de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou no terceiro dia. Ele recebeu um corpo que podia passar pelas paredes, como ele passou pelas paredes para conversar com os apóstolos dentro do recinto onde eles estavam. Esse mesmo corpo, Jesus Cristo comeu para provar que não era um fantasma para os apóstolos. Quer dizer, é um corpo ao mesmo tempo material e ao mesmo tempo espiritual, glorioso. Esse corpo pode voar, estar onde for. Então, esta nova criação de corpos, o primeiro foi Jesus Cristo que recebeu. Jesus já existia muito antes. Ele é o primeiro da criação de corpos espirituais. Foi o primeiro a receber este corpo, porque ele primeiro recebeu o corpo material,
que foi quando ele nasceu de Maria. Corpo normal, humano. Por causa deste corpo ele morreu na cruz do Calvário. Aí quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele recebe o corpo espiritual, revestido de glória, que não pode pecar, que vai para onde quiser, que faz o que quiser, que pode comer ao mesmo tempo, uma coisa fantástica. Então, quando Paulo disse o primogênito, o primeiro a receber o corpo, o primeiro da criação de Deus, é o primeiro da criação de Deus de corpos gloriosos e espirituais. Por que isso? Porque toda a igreja vai receber este corpo também, semelhante ao de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o primeiro, certo? Mas já existia muito antes. Por isso, ele é o primogênito da criação dos corpos perfeitos espirituais. Depois seremos todos nós, no dia do arrebatamento da igreja, receberemos a transformação de nossos corpos em corpos espirituais. Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus, ou seja, quem olhava para Jesus Cristo estava olhando para Deus em forma física. E eu não estou falando desse Jesus Cristo que mostram por aí nos cinemas e nas religiões, não, de cabelos compridos, olhos azuis, através dos filmes, não. Muito diferente, certo? A imagem dele não foi deixada. O Santo Sudário, lá no Vaticano, em Roma, é uma grande farsa. Não se pode tirar a imagem de Jesus Cristo daquele Santo Sudário. Aquilo é totalmente mentiroso. Aquilo quer levar as pessoas a adorar um falso Jesus Cristo, que foi criado por eles. Então não vão atrás do Santo Sudário, lá no sistema católico, lá no Vaticano, em Roma, que rege todo o sistema religioso da Igreja Católica Romana, da religião católica romana, porque a igreja só é uma, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. As outras tudo é religião, né? As denominações evangélicas é religião, né? Tudo é religião. Somente a igreja verdadeira, somente os que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo são igreja. Então não existe igreja católica romana, não existe igreja evangélica Assembleia de Deus, não existe, isso é tudo farsa. É mentira. Existe religião católica romana, religião Assembleia de Deus, religião batista, religião não sei o quê, religião judaísmo, que é lá do povo de Israel, judeus, budismo, tudo é religião. A igreja é só os seguidores de Jesus Cristo, o que segue os ensinamentos. Fora disso não existe igreja. Existem religiões. Então, irmão, ali não é a imagem de Jesus Cristo no Santo Sudário, é mentira. Jesus Cristo não deixou a sua imagem, certo? Nós não podemos, nós temos que adorá-lo e vê-lo de forma espiritual. Foi isso que ele ensinou. Então aqueles cabelos compridos, olhos azuis, não vão atrás não, que aquilo ali é mentira, viu? O nosso Jesus Cristo, nós estamos falando do verdadeiro Jesus Cristo, que há 2019 anos atrás, na Palestina, em Belém de Judá, que não tem fotos, nem tem escultura de barro dele, nem busto feito na época com a imagem dele, não. É exatamente para que o povo não adorar a imagem, o barro, a imagem de Jesus Cristo, mas adorá-lo verdadeiramente como ele mandou, em espírito e em verdade. Quem adora em espírito não vê imagem de escultura, não vê um boneco, não vê nada a imagem da pessoa, não. É em espírito não se vê. Foi isso que Jesus Cristo disse que quer ser adorado. Se tiver qualquer tipo de imagem no meio, então não é adoração em espírito, é uma adoração falsa. Certo? Se torna impossível adorar a Deus se não for em espírito e em verdade. O emblemático, irmãos, o estupendo, o fora de série dessa história toda, que mais destrói Satanás, é o fato do homem poder gerar outro homem. Isso foi algo que saiu de toda a ótica possível da criação. Satanás, que quando era Lúcifer e tinha tudo no céu, quis ainda ser Deus e ser adorado pelos outros anjos. Mas a primeira prerrogativa de Deus é criar alguma coisa do nada e tornar a existir. Ou seja, do nada passar a existir algo. Coisa que só Deus pode fazer. É um atributo de Deus. Somente Ele pode fazer alguma coisa existir. E nunca Satanás ousou sequer gerar outro ser vivo. Quem dirá criar do nada? Já o homem já estava maior do que Satanás. Porque já o homem podia gerar outro ser vivo. Coisa que Satanás não podia. Então Satanás estava muito humilhado abaixo do homem. A ira dele se levanta cada vez mais. Ele não pôde criar nenhum outro anjo. Não podia criar nem gerar outros anjos. Os anjos que seguiram ele na rebelião foram todos criados por Deus. Ele mesmo foi criado por Deus.
Ele não tinha nenhum anjo, nunca criou e não fez nada na vida. Ele é invejoso, mentiroso, inescrupuloso e tentava ser algo que não é. Todos aqueles que são assim são filhos de Satanás. Todos aqueles que tentam ser o que não é, inescrupulosos, são filhos de Satanás, aprenderam com ele. Satanás só fez dar trabalho e tentar destruir a criação de Deus, já que não conseguiu aquilo que ele queria. Mas quando Adão, que foi feito menor do que ele, mas com as capacidades e qualidades iguais à de Deus, ele já ficou assustado e com inveja tramou destruir o homem. Mas quando ele percebeu que o homem, a imagem de Deus, poderia gerar outro ser vivo, não criar, mas gerar outro ser vivo, foi o fim, catástrofe para ele, que era tão arrogante e se achava o tal, mas não podia fazer, gerar e nem criar outro anjo como ele. Primeiro Deus faz o homem à sua imagem e agora o homem pode gerar outro homem. E como isso é possível, irmãos? Vamos ver agora tudo isso se confirmando na criação da mulher, a ajudadora do homem. Moisés em Gênesis nos diz assim: e viu o Senhor Deus que ele, Adão, não era bom que Adão estivesse só, e decidiu fazer a mulher para ficar com ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele adormeceu. Deus tomou uma de suas costelas, da costela de Adão, e fechou a carne que tinha aberto para tirar a costela. E da costela de Adão formou uma mulher e a trouxe para Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então será chamada varoa, ou mulher, ou Eva. Porque o homem foi formado, do homem foi formado ela. Por isso que ela será chamada mulher. Portanto, mais na frente, este mesmo homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E dessa união sairá outro ser humano como uma só carne. E tanto Adão como Eva estavam nus e não se envergonhavam. Este é o relato da criação da mulher. Vejam que maneira maravilhosa e que forma magistral Deus também faz um corpo humano feminino. Não foi como o de Adão. Claro, foi muito diferente do de Adão. Mas ainda consegue a gente ver a maestria de Deus. Ele agora tira de algo que já foi criado. Ele não tira do nada. Ele tira de algo que foi criado. Adão foi criado do nada. Pegou apenas o barro e formou. Já Eva não, foi tirada de dentro de Adão. A diferença é essa. Por isso que pertence a Adão. Certo? Isso não é muito bom, né? As mulheres não gostam muito disso não, mas é realidade. É verdade. Não estamos com fantasia aqui. Não estamos querendo agradar fulano, estamos falando a verdade vinda de Deus. Eva foi tirada de dentro de Adão, pertence a Adão. A costela era dele. Ou seja, pertence a ele. Se isso entrar na mente das mulheres, as verdadeiras que querem seguir a Deus, elas vão ter essa consciência firme e vão saber o seu lugar. Não precisa ninguém dizer nem mandar. Elas mesmas, por amor a Deus, farão o que Deus determinou e o que Deus ensinou. Que me perdoe também as feministas pelo que vou dizer agora, mas as verdadeiras servas de Deus irão comprovar que isso é verdade. O homem foi criado pela vontade soberana de Deus. A mulher foi criada por causa da necessidade do homem. O que quer dizer isso, irmãos? Qualquer um que estuda sabe definir que vontade é bem diferente de necessidade, por exemplo. Eu tenho vontade de cozinhar, mesmo em minha casa tendo empregados que pagam, que poderiam fazer isso. Mas eu tenho vontade mesmo. Eu não preciso, mas é minha vontade cozinhar. Mas a comida é diferente. A comida eu preciso dela para comer. Ela é uma necessidade do meu corpo. Senão eu morro de fome. Vontade e necessidade. Cozinhar é uma vontade minha, mesmo tendo outras pessoas para fazer isso. Então eu quero cozinhar. Minha vontade, eu cozinho. Já a comida não. A comida é uma necessidade do meu corpo. Porque se eu não comer, eu morro de fome. Mais ou menos isso, irmãos, é com relação a Adão e Eva. Adão foi uma vontade de Deus. Adão aí é o ato de cozinhar, foi vontade. Eva é a comida. Foi uma necessidade de Adão. Entenderam agora? Mais ou menos isso. Deus teve a vontade e fez Adão. O termo façamos, depois de ter feito Adão, Deus viu que ele estava só. Então surgiu a necessidade de fazer a mulher.
termo farei para para quem? Para Adão, uma disjuntura que satisfaria a necessidade de solidão de Adão. A mulher foi feita para o homem, irmãos, e não o homem para a mulher. O homem veio primeiro e depois a mulher, como diz o apóstolo Paulo no seu ensino. Primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem, necessidade do homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. A mulher veio de dentro de Adão e Deus não soprou na mulher o fôlego de vida, o seu espírito, porque ela já tinha a costela, o fôlego de vida que veio de Adão. Adão cedeu tudo.